Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Janome. Hoje vamos mostrar como aplicar viés nos seus projetos utilizando uma máquina de 9mm, a MC6700P. Vamos conhecer 3 acessórios que facilitam muito esse processo e garantem um acabamento profissional. O calcador de viés de 10 a 14mm, o calcador TG e o aparelho para aplicação de viés. Então, bora lá! Começando pelo calcador para aplicar viés de 10mm a 14mm. Ele é ideal para quem quer praticidade na hora de aplicar viés prontos ou tiras que você mesmo fez com acabamento uniforme e preciso. O calcador tem um pequeno funil que dobra e guia o viés sobre a borda do tecido antes de chegar à agulha. Antes de instalar o calcador na máquina, vamos preparar o viés. Aqui estou utilizando um viés pronto, então eu só vou pegar a pontinha e cortar em diagonal, como é indicado na embalagem. Isso facilita a inserção do viés no calcador. Depois de fazer esse corte na diagonal do viés, nós vamos colocar a pontinha dele aqui no guia do calcador. E para ajudar o tecido a avançar pelo acessório, vou usando a ponta de um descosturador, com bastante cuidado encaixando ele aos poucos. Assim o viés fica bem posicionado e pronto para a costura. Agora é só instalar o calcador na máquina. Com o calcador instalado na máquina, nós vamos posicionar o tecido base, aquele onde nós vamos aplicar o viés, na fenda do funil, entre a tira de viés. Com tudo posicionado, vamos começar a costurar. Pessoal, e sobre as configurações da máquina, na embalagem desse acessório é indicado utilizar o ponto reto com a agulha centralizada. E olha só o resultado do nosso viés aplicado no tecido. Ficou um resultado super limpo e profissional, e a melhor parte é que foi super fácil de aplicar utilizando o nosso calcador para viés de 10mm a 14mm. Agora vamos para o segundo acessório, o calcador guia para aplicação de viés, também conhecido como calcador TG. Ele é usado para aplicar fitas ou viés na borda dos tecidos e conta com um guia ajustável que permite definir a posição da agulha e se adaptar à largura da fita. Esse calcador aceita viés duplo ou simples, com largura entre 5mm e 20mm. Aqui nós também vamos usar o ponto reto, como é recomendado na embalagem, com comprimento entre 2 e 4. Então nós vamos começar instalando o calcador da máquina. E aqui eu já tenho a minha tira de tecido, estou utilizando com a largura de 5 cm e já vinquei no ferro. Em seguida, nós vamos posicionar o tecido bem aqui ao meio. E agora sim, nós podemos vir com a fita ou com o viés no guia e envolvê-la ao redor do tecido. E lembrando que para inserir a fita ou o viés, você deve desparafusar o parafuso de ajuste que existe aqui no guia deslizante, abre espaço suficiente para inserir o viés ou a fita e deixe o guia bem ajustado no viés para que ele não fique escapando durante a costura. E agora é só costurar. Costure devagar para garantir que tudo fique bem alinhado e com acabamento perfeito. E esse aqui é o resultado do nosso viés aplicado utilizando o calcador TG. Agora vamos conhecer o terceiro acessório, o aparelho para aplicação de viés. Ele é ideal para dar acabamento com viés em projetos de quilting com resultado profissional e bem alinhado. Esse acessório vem com algumas peças, então o primeiro passo é instalar o calcador na máquina. Em seguida, nós vamos retirar a chapa de cobertura da lançadeira. E no lugar da chapa, vamos colocar essa base de fixação. O acessório também vem com alguns parafusos, esse aqui é o parafuso B, e nós vamos parafusá-lo bem aqui. Soltando um pouco esse parafuso, ele libera essa chapa, movimentando para frente e para trás. E para apertar bem o parafuso, você pode utilizar uma chave de fenda. Agora nós vamos posicionar o aparelho em cima da base de fixação e parafusá-lo utilizando o parafuso A. Soltando um pouquinho os parafusos do tipo A, você pode aproximar ou distanciar o aparelho do calcador. E no final de cada ajuste, lembre de apertar bem o parafuso para que o aparelho não saia do lugar. Bom, aqui nós temos o nosso tecido que vai virar viés e já cortei a ponta dele em diagonal, como indica na embalagem. Agora nós vamos acomodar esse tecido dentro do aparelho. Aqui nós vamos iniciar passando o tecido de frente para trás e aí nós vamos intercalando a passagem ao longo do guia. E lembrando que nesse momento o lado esquerdo do tecido deve estar virado para a gente. E aqui eu vou usar o descosturador novamente para ir puxando o tecido aos pouquinhos para dentro do aparelho. Se você preferir, você também pode utilizar uma agulha. Quando o tecido chegar na outra ponta do aparelho, nós vamos puxar cerca de 7,5 cm do tecido para fora e posicionar ele embaixo do calcador. Ao puxar o tecido para fora do aparelho, você vai perceber que já está se formando o viés. Então observe se as duas abas dobradas do tecido estão proporcionais uma à outra. Se estiver tudo certinho, agora é só pegar o seu tecido onde o viés será aplicado
e posicionar bem aqui no centro do aparelho, entre as duas partes do viés. E com tudo ajustado, configuramos a máquina para o ponto reto e ajustamos a posição da agulha para 2.0. E assim costuramos o viés dobrado com cerca de 3 mm a 6 mm da borda. E como dissemos anteriormente, costure devagar, sem pressa, e importante, não puxe o tecido ou viés enquanto estiver costurando. Aqui bem no finalzinho da costura, aproximei um pouquinho mais o aparelho do nosso calcador, senti essa necessidade. Então aqui dá pra perceber que é bem fácil fazer o ajuste utilizando o aparelho para aplicação de viés. Obviamente que o ideal é fazer o ajuste antes de começar a costura para não correr o risco de perder o projeto ou ter que descosturar, mas se for necessário fazer o ajuste durante a costura, também é possível. E aqui está o resultado da nossa costura utilizando o aparelho para aplicação de viés. Gente, foi super simples e o resultado ficou maravilhoso, um acabamento limpo e profissional. Bom, pessoal, esses foram os 3 acessórios, excelentes opções para aplicar viés com praticidade e acabamento profissional. Se você quiser saber mais sobre ele ou sobre a nossa máquina AMC 6700P, é só acessar os links na descrição do vídeo ou nosso site janome.com.br. E lembrando que se você quiser adquirir algum desses acessórios, confira primeiro a compatibilidade deles com a sua máquina Janome. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal para mais dicas Janome. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais!